Olá, eu sou o professor Tiago Sagatti e este aqui é o meu canal. Aqui você terá a possibilidade de encontrar vários temas sobre a língua portuguesa. E a aula de hoje é sobre coerência em textos dissertativos. Pois bem, antes de começarmos, vamos entender um pouquinho o que é a coerência. Coerência trata-se do assunto que nós precisamos para que um texto seja bem escrito. A coerência é responsável por ligar todas as ideias de um texto. E quando nós conseguimos fazer isso, esse texto então está coerente. Bom, vamos ver então um problema que pode acontecer quando falta coerência num texto. Nessa tira de Luiz Fernando Veríssimo, nós podemos ver as duas cobras conversando e verificamos que falta coerência ali entre as duas. Perceba. Você acredita que os astros influenciam as nossas vidas? Não, sou um cético. Como, aliás, todo capricorniano. Cético significa aquele que não acredita, que não crê. E se ele não crê, como é que ele fala que é um capricorniano? Portanto, nós temos aqui um dos principais problemas de coerência, que é a contradição. Mas além da contradição, num texto escrito podemos ver outros exemplos. Para reforçar essa ideia sobre problemas de um texto escrito com relação à coerência, vou apontar aqui 4 deles. O primeiro, vamos dar mais uma reforçada, tem a ver com essa ideia de contradição. João é um pai amantíssimo. Ele maltrata muito os filhos. Bom, se ele é amantíssimo, como é que ele maltrata os filhos? Você percebe? Ali nós temos essa ideia de contradição. Outro exemplo. Maria pôs o arroz no fogo. Depois escolheu. Bom, no mínimo, ela queimou as mãos, não é? Um outro problema de coerência é com relação à generalização. Por exemplo, hoje, qualquer tipo de pessoa, de qualquer idade, tem acesso a essa máquina pensante, computador. Quando nós generalizamos um assunto, temos que tomar muito cuidado, porque muitas das vezes isso vai causar essa falta de coerência num texto. O próximo é a superficialidade. Por exemplo, durante a ditadura, justificava-se a omissão do telejornalismo como a repressão militar, embora saiba-se atualmente que a Globo foi conivente com a ditadura. Está muito superficial. Por que é que a Globo foi conivente? De que maneira isso aconteceu? Então, ao citarmos argumentos como verdades absolutas, temos que tomar muito cuidado para não sermos superficiais. E por fim, discurso de senso comum. Como foi dito acima, os ricos cada vez com mais dinheiro e os pobres cada vez mais sem dinheiro. Todo discurso de senso comum, ele torna seu texto incoerente, justamente por se tornar, por passar essa ideia de senso comum. Então, quando você for argumentar, trazer uma comprovação para o seu texto, você tem que tomar muito cuidado com isso, ok? Nada de pensar nessa ideia de que todo mundo fala, de que todo mundo lê. Por isso é importante termos o hábito da pesquisa para que evitemos esse senso comum, para que evitemos ficar presos aos pensamentos, dos escritores de Facebook, por exemplo. Bom, agora eu vou passar para vocês algumas dicas para uma boa redação. Olha só que interessante. A minha ideia aqui é passar para vocês o que não pode ter para que o texto fique incoerente. Porém, eu estou sendo incoerente, porque estou fazendo justamente aquilo que não é para ser feito, ok? Vamos lá então. A primeira, evite abreviaturas. Olha só, já abreviei ali a palavra abreviatura, então cuidado, A abreviatura causa um problema seríssimo no seu texto, então devemos evitá-la. Não esqueça as letras maiúsculas, como já dizia Carlos Machado, meu professor lá no Colégio Santa Efigênia, em Salvador, Bahia. Lembrando que todo e qualquer substantivo próprio deve ser escrito com letras maiúsculas. Isso faz com que, aliás, o esquecimento disso faz com que você perca muitos pontos nesse quesito coerência num concurso público ou no vestibular, ok? Estrangeirismos estão em out. Palavras de origem portuguesa estão in. Então, cuidado, porque nós temos muitas palavras que já foram aportuguesadas. Ou seja, temos palavras que já têm o seu significado em português. Não precisamos, portanto, ficar usando palavras de outras línguas, ok? Próximo. Seja seletivo no emprego de gíria, bicho. Mesmo que seja maneira, sacou? Cuidado também com gírias, certo? No dia a dia, na nossa fala, nas nossas conversas, é muito comum usarmos as gírias. Porém, na hora de escrevermos um texto, temos que tomar muito cuidado com isso,
para que essa mania, para que esse costume não seja transferido para o texto escrito. Evite repetir a mesma palavra, pois essa palavra vai ficar repetida, e a repetição vai fazer com que a palavra seja repetida. Tá claro aqui, né? Ficar repetindo, 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 certo? Então, muito cuidado. Nós teremos uma aula sobre o uso de conectivos, e lá nós veremos que justamente esse número 5 aqui vai nos mostrar um problema que chamamos de queísmo, ok? Então aguarde aí as próximas aulas. Frases incompletas podem causar... Perceberam? Fica confuso, né? Fica incompleto realmente o raciocínio. Por isso que temos que tomar cuidado com isso. Temos que lembrar que toda frase tem uma estrutura, e a estrutura deve ser obedecida e deve ser observada também. Por exemplo, temos sujeito e o predicado. Tenho que saber quem é o sujeito da oração, tenho que colocar então toda essa informação. Seja mais ou menos específico. Até parece piada, né? Então, cuidado com essa ideia de mais ou menos específico. Frases com apenas uma palavra, corta. Olha só, temos aqui um exemplo de frase verbal, corta. Ok? Então, não devemos usar esse tipo de construção no nosso texto. Nunca use siglas desconhecidas, conforme recomenda a AGOP. Nem eu sei o que significa isso, pessoal. Então, cuidado, tá? Siglas. Você pode usar siglas no seu texto? Pode, com certeza. Mas a dica é a seguinte. A primeira vez que você usar uma sigla, você deve explicar o que é essa sigla. O que significa realmente essa sigla. Depois das outras vezes, você pode retomar, usando a sigla mesmo. Ok? Não abuse das citações. Como costuma dizer meu pai, quem cita os outros não tem ideias próprias. Olha só, tomar muito cuidado aqui. Vamos entender bem o que é essa citação aqui. Um texto bem escrito, ele pode apresentar como argumentos citação de pensadores, ok? Porém, você não pode abusar dessas citações, certo? Você não pode colocar uma citação em cada um dos parágrafos, em cada um dos períodos do seu texto dissertativo, beleza? Lembrando que nós temos, pensando numa dissertação, por exemplo, nós vamos ter apenas 30 linhas, ok? Então, usar uma ou duas citações é legal, é importante. Demonstra que você tem domínio de argumentos, você consegue argumentar em cima disso, beleza? Não seja redundante, não é preciso dizer a mesma coisa de formas diferentes. Isso é, basta mencionar cada argumento uma só vez. Em outras palavras, não fique repetindo a mesma ideia. Em redação, aquela máxima é importantíssima. Menos é mais, ok? Então, nada de ficar querendo colocar muita coisa. Quanto mais simples, quanto mais conciso, quanto mais claro for o seu texto, melhor. Evite as mesóclises. Repita comigo. Mesóclises. Evitá-las aí. Bom, a mesóclise é um artifício que nós temos de colocação pronominal e ela não está errada, ok? Ela está em desuso. Nós veremos algumas situações em que precisaríamos utilizá-la. Porém, também veremos como há a possibilidade de evitar esse uso de mesóclises, ok? Então, fique atento aí na nossa aula sobre colocação pronominal. Analogias na escrita são tão úteis quanto os chifres de uma galinha, ok? Então, nada de ficar reescrevendo pensamentos com suas palavras a todo momento, ok? Então, cuidado. Não abuse das exclamações. Seu texto fica horrível, sério. Deu para perceber aqui, né? Estamos falando de um texto dissertativo. Portanto, cuidado com as exclamações. Cuidado com a ortografia para não estrupar a língua. É isso mesmo, estrupar a língua. Beleza? Anule aliterações altamente abusivas. Olha só, a repetição desse A em todas as palavras. Isso é uma figura de linguagem. Ou seja, num texto literário, legal, fica bom, serve para dar sonoridade para uma poesia, por exemplo. Aqui devemos evitar. Aliás, vamos fazer uma correção aqui. Nesse caso, nós usamos a chamada assonância. A aliteração significa a repetição do som de uma mesma consoante em várias palavras. Assonância é a repetição do som de uma mesma vogal em várias palavras. Ok? Nunca generalize. Generalizar sempre é um erro. Tá bem claro aqui, né? O que não devemos fazer. E por fim, evite frases exageradamente longas, pois dificultam a compreensão da ideia contida nelas e, consequentemente,
por conterem mais de uma ideia central, o que nem sempre torna o seu conteúdo acessível, forçando desta forma o pobre leitor a separá-la em seus componentes diversos, de forma a torná-las compreensíveis, o que não deveria ser, afinal de contas, parte do processo de leitura, hábito que devemos estimular através do uso de frases curtas. Entendeu? Ficou complicado, não é? Então, cuidado, tá? Cuidado com essa ideia de frases muito longas, cuidado com essa ideia do famoso ditado, encher linguiça. Isso pode prejudicar muito o seu texto, ok? Bom, vimos então aqui algumas dicas de como fazer um bom texto. Outros problemas que podem aparecer num texto e podem atrapalhar tanto a coerência quanto a coesão, conteúdo de uma próxima aula, são os chamados vícios de linguagem. Como sabemos, tudo que é vício é prejudicial. Então, olha só. O pleonasmo vicioso. O que é o pleonasmo vicioso? É ficar dando voltas, dizendo a mesma coisa. Por exemplo, o orvalho noturno da noite. Se é noturno, é óbvio que é da noite. Outros exemplos. Verdade absoluta, certeza absoluta, hemorragia de sangue, infarto do coração, subir para cima, descer para baixo, ok? Me confundi aqui, ó, verdade absoluta não tem nada a ver aqui com vício de linguagem, ok? O correto é certeza absoluta. Se tem certeza, só pode ser absoluta. Não tem meia certeza, ok? Cacófato. Por exemplo, na boca dela estava a marca da agressão. Tiago, mas eu não vou pronunciar esse trecho, eu não vou pronunciar essa frase num texto. Mas cuidado, porque na hora de escrever, a hora que o leitor vai ler, ele pode ter essa impressão, ok? Então, olha só, boca dela. Essa junção de boca e dela causa um estranhamento na palavra, ok? Então, cuidado com isso. Ambiguidade. A ambiguidade é o duplo sentido. A ambiguidade só é aceita se for para ser usada numa piada ou num texto publicitário, ok? Um texto dissertativo deve ser evitado ao máximo. Por exemplo, o cachorro do seu irmão avançou sobre o amigo. Quem é o cachorro? O amigo ou o irmão? Cuidado com isso. E, por fim, barbarismo. Quando eu ir aí, explicarei a situação. O correto, o verbo é. Quando eu for aí, explicarei a situação. Tem mais um. Cuidado com o eco, né? Desde a mocidade era preciso valorizar a maturidade. A rima só devemos usar em poesias. Certo? Um texto dissertativo, não. Belezinha? Essa aqui então foi nossa aula sobre coerência em textos dissertativos. Espero que possa ter te ajudado e estamos começando apenas nosso canal. Espero que você venha mais vezes aqui e se precisar de algum apoio, está aí meu e-mail. Acesse minha página no Facebook, me siga no Instagram e se puder, se inscreva aí, ok? Um abraço e boas aulas. Até a próxima!